Então, veja, nesse módulo 3, nós vamos ver a questão da renda da terra, certo? Então, veja, a renda da terra, ou teoria da renda, ela, na verdade, foi um esforço do Marx para tentar explicar as condições que permitem, digamos assim, a extração de mais valor a partir da organização do capital na produção dos bens da sociedade. Então, ele, obviamente, analisa isso a nível da agricultura, mas a teoria da renda também, ela pode ser aplicada também na observação do espaço urbano, da forma como a propriedade da terra, ela se desenvolve e ela é apropriada pelo capital para extrair mais valor. Então, veja, a explicação da renda fundiária nessa situação aqui, ela meio que passa por explicar as condições que se permitem extrair digamos assim, um lucro suplementar. Então, vejam, a renda da terra, ela, digamos assim, ela, na verdade, ela envolve uma espécie de pagamento, né? Como vocês estão vendo aí, digamos assim, não pela terra em si, mas pela possibilidade ou pelo potencial de se explorar economicamente a terra. Isso implica o quê? Implica todo um processo de usar, gozar e extrair frutos da mesma. Então, nesse sentido, a terra é que a gente fala que ela tem um valor de uso e um valor de troca, e a cessão do seu uso, ela pressupõe, na verdade, a aplicação de capitais, certo? Em cima de força de trabalho, e também a propriedade privada, né, a partir do controle de um proprietário, ou que alguém que tenha, digamos assim, a capacidade de controlar, no sentido de usar, gozar e extrair frutos. Eu falo isso porque, digamos assim, esse pagamento, ele é um pagamento arbitrário, certo? Ele é feito, basicamente, a partir de um controle dado, digamos assim, pelo Estado, pelo direito, no sentido da capacidade que eu vou ter de usar, gozar, dispor e reivindicar uma coisa contra quem quer que controle ela. Então, essa renda, ela, digamos assim, ela é cobrada do proprietário a partir da cessão do uso, né, da terra para alguém, que ele vai, obviamente, tentar extrair frutos dela, certo? Vai, obviamente, ter seu lucro, extrair mais valor, mas vai pagar digamos assim, uma parte, né, estabelecida pelo proprietário. Então, geralmente, esse pagamento, ele pressupõe, certo, a possibilidade de alguém, né, que alguém receba essa terra do ponto de vista do seu uso, para se tentar extrair, digamos assim, algum rendimento econômico, né? Obviamente, aplicando capital em cima disso. Então, esse pagamento, geralmente, ele é feito na figura do aluguel, mas nós temos vários tipos de situações em que esse pagamento pode ser feito de outra forma, como, por exemplo, os contratos de parceria agrária, né? Em que você
estabelece o pagamento a partir da participação nos lucros do arrendatário. De qualquer forma, esse pagamento é um pagamento arbitrário. Então, digamos assim, então, é um pagamento por aqueles poderes que um proprietário normalmente tem e que ele cede temporariamente a alguém. São situações que envolvem uso, gozo, fruição. Obviamente que isso pode envolver a terra nua, pode envolver as benfeitorias que ocorram sobre ela, pode envolver propriedade acrescida, uma construção de canais, etc. Então, veja, essa renda gerada pelo proprietário, ele garante digamos assim, ele se dá sobre um terreno que aparentemente ele não tem valor, mas existe uma potencialidade que ele gere valor a partir, não é, da aplicação de outros tipos de meios de produção sobre a terra que possam garantir renda ao arrendatário. Mas é uma renda, não é, para o proprietário que está cedendo, uma renda que ele estabelece de maneira arbitrária. Obviamente que a gente vai ver mais na frente que o Estado ele vai tentar influir, certo? Nesse tipo de renda, tabelando isso, criando limites, porque nós vamos perceber o quê? Que com o tempo, digamos assim, a renda absoluta, a renda da terra, ela vai servir como um obstáculo, de certa forma, ao desenvolvimento, à circulação do capital, no sentido dela reter capital. Então, o que torna a renda da terra específica, certo? Então, é essa potencialidade. Claro que essa potencialidade ela é dada em cima de vantagens extraordinárias que normalmente você não encontra na indústria, por exemplo. São vantagens relativas a dádivas da natureza. Então, a terra ela oferece situações que, digamos assim, o investidor, o empresário, ele pode aproveitar de maneira exclusiva para obter vantagem no mercado. Fertilidade do solo, por exemplo, a captação da força dos ventos, da energia do sol, recursos hídricos. Tudo isso são recursos gratuitos. E, sobre esses recursos, obviamente, ele vai empregar força de trabalho, assalariada, como a gente viu na aula passada, para beneficiar digamos assim, para beneficiar um recurso, transformá-lo em produto, levá-lo no mercado, para convertê-lo em mercadoria e obter, digamos assim, uma renda qualificada, mais dinheiro, digamos assim, que seria um plus ou mais valor. Então, essa renda, ela vai se dar a partir de características que a terra ela oferece, certo? Que vão poder ser, digamos assim, atraídas ou usadas pelo empresário com uma vantagem qualificada que permite a ele um lucro suplementar. Então, vejam, essa situação ela implica um valor de uso da terra, certo? Então, esse valor de uso ele envolve dádivas da natureza, situações objetivas, como fertilidade do solo, base para captação de água, a própria localização da terra.
e que vai ser, obviamente, utilizado para se empregar a força de trabalho e gerar, digamos assim, extrair frutos civis e materiais a partir dessa exploração. Esses frutos materiais e civis são o quê? Né? São os produtos e os rendimentos, e, digamos assim, os pagamentos feitos pelo arrendatário ao arrendador, né, que, em tese, ele geralmente é o proprietário. Isso implica, obviamente, o uso do espaço. Então, a terra ela tem um valor de uso, o valor de uso dela, ela não tem valor em si, no sentido da possibilidade dela oferecer vantagens que vão gerar um lucro suplementar, né, acima daquele, não é, do lucro médio que os proprietários de terra normalmente têm ao explorar economicamente a terra. Então, vejam, onde é que está, então, o valor da terra? Veja, a terra, o valor da terra não está na terra nua, né? Nem está na propriedade acrescida. Ela está justamente nas condições e nos elementos da produção dela, que podem ser extraídos mediante o quê? O emprego da força de trabalho e de sua apropriação pelo dono do meio de produção. Então, a terra em si, ela não tem valor, mas ela oferece potencialidades, como já falei, que permite extrair um valor dela. Então, o proprietário, quando ele aluga a terra, ele cria uma expectativa, digamos assim, sobre o pagamento a partir daquilo que o arrendatário poderá usufruir na expectativa. Mas a fixação desse pagamento ele é totalmente arbitrário. Na verdade, ele acaba sendo a própria renda que o proprietário ele extrai. Então, nesse sentido, como é que a terra aparece? Ela, digamos assim, ela aparece como um meio de produção não produtivo, aparentemente. E, claro, a utilidade dela, a vantagem competitiva é o quê? É que ela oferece situações em que a indústria normalmente não daria, que são vantagens exclusivas, que só quem tem a terra, e dependendo da terra, pode extrair. Né? Então, uma propriedade que tem alto grau de fertilidade, ele oferece uma competitividade singular para quem tem ela. E que recursos gratuitos, do qual um certo único gasto que o empresário ele vai ter é o quê? Aplicar força de trabalho e, digamos assim, o investimento em ciência e tecnologia, né, para beneficiar o recurso, transformá-lo em produto e lançá-lo no mercado como mercadoria, a partir de um valor de troca que vai ser fixado, não é, a partir de um preço, e vai ser, digamos assim, trocado no mercado por um plus, por mais dinheiro. Então, é fundamental aqui, digamos assim, a exploração da força de trabalho, todo aquele processo de transformação, de você comprar o valor de uso da força de trabalho, extrair um valor de uso a mais, com organização no processo de trabalho, com investimento em tecnologia, tudo isso aqui vai se revelar o quê? Em vários produtos ou de produtos mais refinados, que vão ser, como já falei aqui, levados ao mercado com mercadoria, trocados para aumentar o mais valor, como plus. E, obviamente, que isso vai ser, uma parte dele vai ter que ser reabsorvido na economia, para evitar o processo de desvalorização do capital. Claro que nós temos aqui o quê? A renda extraída pelo proprietário, certo? Então, a grande questão aqui o quê? É quem acumula o valor de uso gratuito da terra. Essa acumulação ela é livre pelo capitalista.
ele é feito basicamente sem custo e mediante, digamos assim, força de trabalho. O proprietário, ele tem uma parte disso. O aluguel, ele representa uma parte disso. Embora o aluguel ele seja arbitrário, ou seja, o proprietário ele fixa, certo? E quando falo aluguel, estou me referindo ao arrendamento no campo, mas também o aluguel nas cidades, nos terrenos urbanos. Ele, na verdade, ele está o quê? Ele está também recebendo uma parte desse mais-valor que o arrendatário, né, a pessoa que aluga o terreno, que tem a posse, ele consegue extrair. Obviamente que o risco todo é do arrendatário, de quem aluga, porque o proprietário ele pouco se importa, né, se vai haver, se no final o proprietário, o arrendatário, ele vai conseguir esse mais dinheiro, né, no processo final de circulação da mercadoria. De qualquer forma, como a gente já viu, o mais-valor ele já está realizado a partir da exploração da força de trabalho. De forma que a gente pode dizer seguramente que, obtendo ou não mais dinheiro no final do processo de circulação da mercadoria, essa renda, certo, que vai para o proprietário na forma de um pagamento, ela também tem nela, não é, o mais valor, o valor de uso a mais extraído do trabalhador, uma parte. Na verdade, o arrendatário, o proprietário, ele acaba se transformando num rentista, certo? Os processos todos que a gente percebe no campo, muitas vezes ele passou por isso. Nós tivemos na década de 70, por exemplo, todo esse processo de formação do agronegócio, que, na verdade, representou a fusão das fazendas, não é, com as indústrias, o que Lenin chama de modelo prussiano, que é justamente o quê? A introdução. O modelo prussiano, ele, na verdade, representava a consolidação de técnicas modernas, não é, nas forças produtivas do capitalismo no campo. De tal forma que a introdução desse modelo ele era uma revolução tecnológica, através de insumos, de maquinário, e ele permitiu que alavancar a produção de alimentos sem precisar necessariamente o quê? Democratizar o acesso à terra, sem precisar quebrar a concentração fundiária, e ainda mais, ele consegue acabar com o camponês como classe social praticamente, converter boa parte deles em operários agrícolas, e uma parte vai ser jogada, não é, para o exército de reserva de mão de obra, para a massa de desempregados, o processo de trabalho, que vai ter papel muito importante na queda do preço da mão de obra. Então, esse modelo ele surge na Alemanha e é uma das respostas, certo, ao impasse que a gente vivia na questão agrária na década de 60 e 70, sobre que tipo de modelo ser seguido, se isso passaria por uma democratização do acesso à terra, ou se poderia, para se alavancar a produção de alimentos e garantir o mercado de consumo, ou se poderia fazer isso sem uma reforma agrária ampla, geral e restrita. E o golpe de 64 que vai permitir isso, ele vai representar a vitória desse modelo prussiano. O que eu quero dizer é que isso vai ter consequências, certo? Esse processo todo da construção da renda fundiária, ele vai implicar o quê? Vai exigir a separação entre posse e propriedade. Uma das características da propriedade moderna é o quê? É que ela foi transformada numa ficção, né? No sentido em que ela é, digamos assim, reduzida a um poder. Então, o que nós temos na prática é o quê? É a posse. Posse é o quê? Um ato de disposição econômica e social sobre a coisa.
Quem tem a posse manobra a coisa, né? Folheia, capina o terreno, ocupa. Isso é que é, digamos assim, o controle efetivo da riqueza. Mas é lógico que quando nós temos a passagem, a transformação do empresariado como classe social dominante, nós vamos ter uma situação em que ele não aparece como aquele que capina o terreno, como aquele que lavora, aquele que desenvolve atos de disposição econômica e social sobre a coisa. Ele aparece como um mero detentor. Uma das características do comerciante, do financista, do industrial é essa. Que a sua relação com a coisa não claro, é uma relação de trabalho, como já tem falado da primeira aula, mas é um trabalho no sentido de empreender coisas. Não é no sentido de produzir efetivamente a riqueza, né? No sentido de produzir mais trabalho. Então, isso cria um impasse, no sentido de que eu preciso justificar uma nova configuração fundiária na propriedade. Então, isso só poderia ser possível com o quê? Se eu conseguisse, digamos assim, romper a relação, ou extrair, ou, digamos assim, fatorar a figura da propriedade. Então, transforma a propriedade num poder. E eu rebaixo aqueles atos de disposição econômica e social sobre a coisa ao mero ato possessório, que representaria tudo menos ter a propriedade. E o que seria ter a propriedade nessa situação? É você poder usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa contra quem quer que injustamente a detenha. Quem tem tudo isso reunido tem o direito de propriedade. E como é que eu sei disso objetivamente? Veja, para que isso seja possível, eu preciso, na verdade, criar órgãos, certo, de controle e registro que permitam que eu consiga provar ou controlar o exercício desse poder. Então, o artigo 1228 do Código Civil, ele diz, basicamente, não que o proprietário é aquele que tem o poder de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. E, certo, os órgãos de controle e registro, eles formalizam isso num movimento formal, num procedimento formal, que é o quê? Que é o registro de um documento capaz de transmitir vontade, geralmente um contrato, mas pode ser qualquer documento hábil a transmitir vontade, em que eu leve para o cartório de imóveis, um órgão administrativo, certo? Que vai controlar o registro da propriedade e transforme esse título justo, limpo, numa escritura que vai me conferir um poder de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa. Então, essa situação, ela vai o quê? Ela vai reduzir a propriedade a um mero título. E vai ser proprietário quem tiver esse título. Quem não tem o contrato registrado no cartório de registro de imóveis, certo? É qualquer coisa menos proprietário. Pode ser detentor, pode ser possuidor, pode ser, certo, um ocupante legal, mas não é proprietário. Essa situação, ela relega a posse o quê? Um mero ato de disposição econômica e social sobre a coisa. Mas ela tem uma utilidade. Qual é? Que é que ela permitir que a propriedade circule no mercado.
que isso tem a ver com a renda da terra? Veja só, o arrendatário, o arrendador, o proprietário, quando ele loca a terra, ele consegue locar a terra sem perder a propriedade. Não sei se vocês estão entendendo isso. Por quê? Porque a propriedade está lá garantida para ele no cartório geral de registro de imóveis, sua escritura, né? Assegurada pela lei e controlada por um cartório. Ele não só controla, mas ele consegue atestar segurança jurídica das negociações. Ele permite que o arrendatário chegue lá, alugue a propriedade e não, de repente, chegue e diga assim, agora isso aqui é meu e vou reivindicar isso em juízo. Porque existe uma obrigação, existe um contrato de locação, certo? Em que esse contrato ele apenas transfere alguns desses poderes da propriedade. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Com que o potencial econômico da terra ele circule no mercado, como se fosse uma mercadoria. Ele aparece como um produto, quando eu extraio, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu posso negociar isso sem que eu tenha o risco de perder a propriedade. Antes, isso era complicado. Porque antes, o que ocorria? Antes não havia essa separação, né? Quem tinha quando você comprava uma terra, era como você comprasse um bem imóvel de pouco valor. Você pega um recibo e tem isso guardado em casa, não tem um órgão de registro. Claro que você vai ter todo um processo na nossa história, não é, agrária, no sentido de tentar regulamentar isso. Então, tem a lei de terras antes, né? As igrejas elas vão meio que cumprir esse papel de controle, mas isso só vai ser possível, não é, com um desenvolvimento a partir da lei de terras. Isso tudo implica o quê? Implica na positivação do direito de propriedade privada, não mais como um direito real, né, mas como uma ficção, uma ilusão, né, cujo único sentido é o reconhecimento jurídico, ou seja, eu sou proprietário por quê? Porque a lei diz que quem é proprietário é aquele que tem um contrato de compra e venda registrado num cartório onde há uma escritura lavrada, onde tem meu nome lá. Se eu não tiver isso, certo? Né? Obviamente que vai haver situações em que vai ser possível que um arrendatário subarrende a terra. Isso vai implicar, né, toda uma série também de órgãos de controle e validação. Mas isso também vai significar o quê? Vai significar o despojamento da massa de trabalhadores, não é, da propriedade. Por quê? Porque a eles é que vai caber a mera posse, no máximo, né? Na melhor das hipóteses, certo? Muitas vezes, nem isso ele vai ter. Ele vai ter apenas uma cessão disso temporária pelo proprietário da terra. Mas isso também vai servir, vai também ter várias utilidades. Vai permitir também o financiamento bancário, a constituição de direitos reais sofisticados, como a hipoteca. A hipoteca só é possível por conta disso. Porque o banco, quando ele pega e empresta dinheiro a alguém, e pede em garantia um imóvel, seja rural ou urbano, né, para que isso seja possível, ele precisa ter o quê? Ter a garantia de que, ou a segurança, desculpe melhor, de que aquele imóvel está pertencendo aquele que está dando o imóvel em garantia. Quem que vai atestar isso são os cartórios. Então, veja só, isso representa uma revolução na formação econômica e social capitalista. Isso não seria possível sem a participação, sem a presença do Estado e do direito. Então, a renda da terra ela vai ter um desdobramento na superestrutura, separando posse e propriedade, despojando o trabalhador do solo, liberando força de trabalho e, ao mesmo tempo, o quê? Permitindo um controle, certo, jurídico do proprietário sobre a propriedade, sem que ele, de fato, tenha esse controle. Ele tem um controle jurídico, mas ele não tem o uso, a disposição, não é?
o manuseio, a disposição econômica e social. Então, vejam. Então, qual é a... Então, veja só. Então, existe uma vantagem sobre os recursos naturais da terra, mas essa vantagem não é suficiente para, certo, a configuração da renda da terra. É fundamental, certo, empregar capital na terra para aumentar o lucro excedente, ou seja, aproveitar essas dádivas, certo? Que ele vai fazer isso pelo processo que nós já conhecemos de extração de mais valor, mas nós vamos ter elementos que vão moldar isso, ou que vão caracterizar isso, certo? Então, a terra, ela vai, obviamente, se relacionar com o espaço, nessa extração de mais valor e na redução de custos de produção. Mas ela funciona, na verdade, como uma base de operações, certo? Obviamente, essa base de operações ela vai ter vários níveis do ponto de vista de permitir um aumento do lucro suplementar. Isso implica também o quê? Uma proximidade com o mercado de consumo, boas vias providas de circulação, áreas sujeitas a poucas intempéries, bem localizadas. Isso é fundamental para que se aumente o mais valor. Mas existe um pressuposto, como já falei, né, que é o reconhecimento da propriedade privada, e não mais com um poder de uma disposição econômica e social sobre a coisa, mas um poder de eu usar a posse, transferi-la a alguém, certo? Arrendá-la, estabelecer uma cessão de direito. Em outras palavras, fazer com que o potencial de exploração econômica circule como se fosse uma mercadoria. Então, veja, aqui nós vamos ter uma regra geral que vai influenciar o preço dos produtos agrícolas, que é justamente o quê? Que, veja só, os proprietários todos, eles vão ter um lucro médio. Geralmente, isso é fixado a partir do pior solo, mais a taxa de lucro. Mas essa expansão ela se dá, inicialmente, sobre o solo não modificado, certo? Para só depois a atividade humana aumentar a produtividade. Então, mais ou menos é assim que funciona a abertura das fronteiras agrícolas. E até mesmo dentro do espaço urbano. Ele vai para onde? Ele vai, certo, para as áreas não modificadas, inicialmente. E aí, só para assim, para se poder aumentar a produtividade. Então, vejam, quais, então, poderia dizer as características que essa expansão ela marcaria para que ela possa ser necessária. Então, veja, obviamente eu já falei aqui da separação entre a posse da terra e a terra, em termos de a criação da transformação da propriedade em poder exclusivo. Uma é a consequência disso, é a possibilidade de eu, já que a propriedade é separada da posse, e que a propriedade estaria acima da posse, porque ela envolve um poder, eu permitiria, esse poder me dá a condição de ceder o uso da terra a alguém para explorar essa terra, mediante um pagamento. Eu vou arbitrar. O aluguel ele é arbitrado. Mas isso vai implicar também o quê? Uma separação do trabalhador do solo e da posse da terra. Então, veja, esse aluguel ele é uma renda que é, digamos assim, uma renda futura. Ele é um pagamento arbitrado. O risco todo, claro, que é do inquilino, do
do arrendatário. Mas veja que essas características da terra, elas permitem que ela acabe se tornando também, ou funcionando como uma espécie de capital fictício. Porque boa parte desses lucros, eles vão estar sujeitos a uma realização futura. E uma das características do capital fictício é a possibilidade de ele ser realizado a futuro. Então, vejam, a partir dessas características da propriedade da terra, o que a gente pode dizer sobre a renda da terra? Veja, a renda da terra, ela é a expressão, de maneira geral, da propriedade privada. O proprietário, ele tem um poder sobre uma coisa, e esse poder lhe confere transferir alguns desses poderes de uso a outra pessoa, e ele pode, inclusive, cobrar por isso. Apesar de, aparentemente, o aluguel não ter nada a ver com a exploração da força de trabalho, mas ele tem, porque ele se dá a partir de um potencial econômico, né, que envolve a aplicação e organização da força de trabalho. E essa renda, ela é apropriada pelo capitalista e dividida com o proprietário. Então, veja, essa configuração, ela permite uma fatoração da renda da terra. Então, nós temos a renda monopolista, a renda absoluta e a renda diferencial. É muito fácil, é muito simples entender isso. Eu vou tentar ser o mais claro possível. A renda monopolista, ela se dá sobre um atributo exclusivo. Sobre o monopólio aqui é no sentido de uma exclusividade. Pense em alguém que tenha, que é o único proprietário que produz o único recurso da região que atende a cidade, né? Vamos supor que ele seja o único produtor de batatas da região. Pronto. Ele tem ele controla uma exclusividade. Vamos trocar isso. Vamos supor que seja um curso d'água, né? Ou que seja um valor de uso exclusivo, que muita gente quer, mas só ele tem, como, por exemplo, uma localização. Então, a renda monopolista, ela se caracteriza por uma espécie dela ser livre de concorrência, né? De haver uma ausência. E, portanto, ele ter a possibilidade de não ter um limite para fixar isso. Porque se ele tem um valor de uso exclusivo que muita gente quer, ele pode cobrar o preço que ele bem entender, né? Imagine que um bocado de empresas estejam indo buscar terra para captação de energia solar. Vamos dar um exemplo que muito em moda hoje é a energia solar. Mas a energia solar, para se captar ela, isso não se dá em qualquer lugar, né? Tem certas áreas que são exclusivas para isso. Quem tem a propriedade ali tem a possibilidade, digamos assim, uma exclusividade sobre um valor de uso específico e pode cobrar, não é? Um preço mais alto. Então, isso que é a renda monopolista. Eu falei a vocês que a renda da terra ela envolve dádivas, exclusividades da natureza, né? Em regra geral, mas também ela vai poder ser obtida de outras formas. Mas veja, a renda monopolista envolve esse atributo, um atributo de um valor de uso exclusivo. Esse valor de uso ele pode ser criado, né, a partir do investimento em ciência e tecnologia. Nós temos a renda absoluta. A renda absoluta, ela digamos assim, ela envolve um ambiente também livre de concorrência, no sentido de que o proprietário ele cobra o aluguel que ele bem entender, né? Então, ela se materializa nessa extração desse pagamento. Claro que isso é dividido com a renda, claro, isso é cobrado do arrendatário, né?
Mas, veja, a renda monopolista, ela envolve uma renda absoluta, mas ela envolve também um atributo de exclusividade sobre um valor de uso específico. Como já falei aqui, né? A localização de um terreno na cidade. Certo? De repente, constrói um shopping perto, aquele terreno se valoriza e eu passo a ter, não é, uma vantagem competitiva, no sentido, vamos supor, se, em relação a outros investidores, se muita gente começar a passar por ali e aquilo ali não tiver um potencial de geração de lucro. Mas, veja, na análise disso, nós vamos ter outros fatores, certo? Que vão influenciar isso e que vão estar ligados a isso. Então, nós vamos ter diferenciais nessa renda. Isso vai se dar em função da proximidade dos mercados. E aí a localização aqui em relação à proximidade dos mercados. E o investimento em ciência e tecnologia. Então, veja só, nós vamos ter situações em que não é o pagamento que está em jogo, né? Nem é uma exclusividade, um atributo de exclusividade, mas é uma situação em que eu consigo acelerar a circulação da mercadoria, porque tudo isso aqui passa o quê? Por acelerar a circulação da mercadoria. Então, a renda diferencial, o que vai garantir a renda diferencial é que nós vamos ter situações em que a circulação da mercadoria, digamos assim, há fatores que permitem que ela seja digamos assim, que ela gere um lucro suplementar. Então, a proximidade da terra, né, ao mercado de consumo é um fator. Né? Certo? Os investimentos em ciência e tecnologia, na produtividade e maquinário, é um outro fator que envolve a renda diferencial, tanto né, a localização e a proximidade dos mercados, com os investimentos em ciência e tecnologia. Então, na verdade, são fatorações da renda da terra, que vão dar sempre uma vantagem competitiva a quem controle ela. Que elas podem, inclusive, atuar cumulativamente, certo? Com a renda monopolista, com a renda absoluta e com a renda monopolista e com a renda absoluta. Elas podem atuar em conjunto. Então, essa localização, ela se dá aqui em função da proximidade dos mercados. No sentido de permitir que o empresário ele consiga ter uma vantagem competitiva em relação àqueles que estão concorrendo com ele e obter um lucro suplementar. Lógico que a renda diferencial ela pode ser perdida com o tempo, certo? Se há modificação no entorno. E até mesmo se o investimento em ciência e tecnologia, que é o renda diferencial 2, ele acaba sendo socializado. Então, a construção de um aplicativo no celular específico, certo? Nessa rede 5G, por exemplo, ela pode, enquanto a quem detenha com exclusividade, ou quem invista nela, ela pode permitir uma vantagem competitiva, em que eu consiga estabelecer um lucro suplementar. Então, vejam, claro que isso aqui existe uma distribuição, essa renda, ela envolve uma distribuição do valor. Ela é marcada
por interesses antagônicos. A gente sabe aqui que o interesse do proprietário e do capitalista que investe no terreno, ele é contraditório. E muitas vezes o interesse do proprietário, ele freia, certo? Ele acaba sendo uma barreira à circulação do capital, à aceleração da circulação do capital. E nós vamos ter uma série de conflitos, seja do ponto de vista do pagamento, seja do ponto de vista da duração do contrato, da distribuição do valor, do tempo, né? As condições que envolvem o uso da terra, né? Sobretudo quando há restrições contratuais ao uso de toda a propriedade, e até mesmo, digamos assim, naqueles contratos de parceria agrícola, onde o risco ele é compartilhado com o proprietário. Então, claro que esses conflitos, eles são conflitos dentro, certo, entre os capitalistas, mas também entre os capitalistas e os trabalhadores, né, que atuam, né, na terra, beneficiando o recurso e transformando ele em produto, transformando ele e permitindo que ele seja lançado no mercado como mercadoria. Então, nós temos tendências aqui, certo? Essas tendências mostram o quê? Que, apesar desses conflitos todos, nós temos uma relação entre o proprietário que cede o terreno e o cessionário, aquele que usa a terra, certo? Na prática, a terra ele acaba sendo transformado como um rentista. O que a gente vê muitas vezes por aí é isso, né, a transformação de proprietários em rentistas. Mas isso tem isso acaba também, essa ligação, esse vínculo, acaba centralizando e concentrando capital. E acaba criando dificuldades, certo? Na livre circulação. De certa forma, tem uma certa utilidade, porque, né, gera, né, renda que possa ser empregada e fornecida posteriormente como empréstimo, mas isso retém capital da produção. Então, veja, aqui tem um quadro, certo? Fornecido, vocês podem encontrar no livro do professor Luiz César, né, sobre os cortiços, está lá no Observatório das Metrópoles, que estabelece as diferenças entre a renda absoluta e a renda de monopólio. Então, veja só, a renda de monopólio, a renda absoluta, eu procurei aqui fazer a divisão em relação a preços e limites. Então, ela é a renda que gera um preço, ela sempre gera, a renda aqui, ela gera um preço de monopólio. O que quer dizer isso? É uma exclusividade, certo? Eu falei, né? A renda absoluta, ela, digamos assim, ela é imposta pelo proprietário. Na renda de monopólio, é essa exclusividade que gera renda. Então, é o fato dele ter um valor de uso específico, né, que nenhum outro concorrente dele tenha e que o consumidor queira muito, que permite que ele possa extrair esse lucro suplementar, esse preço, esse valor a mais. Claro que as duas rendas, elas têm limites, certo? Na renda absoluta, esse limite tem como limite o valor da mercadoria. Na renda de monopólio são as necessidades. Digamos assim, qual é o limite na renda de monopólio? Essa exclusividade do valor de uso, que envolve carências humanas. E a capacidade dele digamos assim, manobrar essas carências, certo?
E, logicamente, a capacidade do mercado de consumo não é atender isso. Então, veja. E aqui a gente vai para as diferenciações entre a renda absoluta e a renda diferencial. Certo? Então, a renda absoluta ela decorre da propriedade privada. Claro que a renda diferencial ela também decorre da propriedade privada, mas, sobretudo, do caráter capitalista da produção, certo? Porque, na verdade, o quê? A renda diferencial ela vai envolver a proximidade com os mercados, implica o quê? Vias de acesso, né? Que possam desaguar rapidamente os produtos, e os investimentos em ciência e tecnologia, né? Do ponto de vista do aumento da produtividade. A renda absoluta ela desaparece quando a terra é estatizada, né? Na possibilidade do Estado ele intervir no direito de propriedade. A renda diferencial ela é uma, digamos assim, ela é uma qualidade, certo? Então, ela pode continuar existindo, certo? Mesmo como sobrelucro, mesmo, né, com um eventual confisco da propriedade. Na verdade, ela incide sobre, ela envolve meios de produção que vão incidir sobre a base, certo? Sobre a base do solo, que serve como base do meio de produção. Em relação ao preço de produção, a renda absoluta ela determina o preço de produção, porque ela influi, certo? O aluguel, certo? Naquilo que vai chegar ao mercado no consumidor. A renda diferencial ela não determina necessariamente, mas ela supõe isso. Porque, obviamente, certo, que quem tem uma vantagem tecnológica ali, ou de proximidade, vai poder influir nesse preço de produção. Quanto ao resultado, veja, na renda absoluta nós temos uma diferença entre valor e preço geral da produção. Porque, veja só, a renda absoluta, o pagamento ele é arbitrário, certo? O aluguel é fixado arbitrariamente. Claro que, eu já falei aqui, nós vamos ver que nós vamos ter problemas nesse sentido, porque essa situação aqui ela cria problemas do ponto de vista da circulação do capital, ou da absorção dos excedentes de capital, e isso vai forçar o Estado a intervir. Mas na renda diferencial, existem diferenças, certo? As diferenças elas são entre os preços da produção de cada terreno. Porque, lógico, que aquele que tem um terreno mais próximo da cidade ou do mercado em que o produto vai ser desaguado, ou dentro da cidade, a partir de uma vantagem, né? Ele vai ter a possibilidade de ter um custo de produção menor. Isso vai influir no preço de produção. Em relação ao impacto, a renda absoluta, ela impacta salários na indústria. A renda diferencial, ela não impacta muito salários nas indústrias, no ponto de vista disso, né, do capital produtivo. Então, vocês observem que a renda absoluta, a renda de monopólio, ela, digamos assim, ela se baseia num valor de uso exclusivo, a renda absoluta numa cobrança a partir da cessão do uso da coisa, e a renda diferencial a partir de investimentos em ciência e tecnologia ou de proximidade com o mercado. Todas elas, a renda monopolista
absoluta e diferencial, elas oferecem uma vantagem competitiva, né, a mais, que permite um lucro ainda maior para quem, né, controlá-la, certo? Mas a renda absoluta, ela, digamos assim, ela, de certa forma, ela é um resquício de uma relação em que o proprietário ele não tem necessariamente ligação com a produção, mas ele, digamos assim, acaba gerando um certo obstáculo a essa produtividade se ele, por exemplo, né, arbitra muito esse valor da renda, do pagamento em relação ao arrendatário. Por isso que, por exemplo, no campo, os contratos de arrendamento eles acabam sendo limitados. Muitas vezes o Estado, não é, através do Estatuto da Terra, ele acaba impedindo que o proprietário possa cobrar qualquer tipo de valor. Mas isso é fruto de uma contradição. Então, veja, nós temos claro, esse processo todo aqui, ele é marcado por uma relação de uma obrigação futura. A gente sabe que a renda fundiária ela constitui o valor da terra, né? Materializada, não é? Um pagamento que vai ser arbitrado pelo proprietário, materializada num valor, no controle de um valor de uso exclusivo, que é a renda monopolista, e de fatores objetivos, proximidade dos mercados, renda diferencial 1, investimento em ciência e tecnologia, renda diferencial 2, né, que vai permitir um aumento do lucro suplementar. Mas isso vai favorecer o quê? Isso, digamos assim, isso é uma renda futura, né? É uma renda antecipada, certo? Sob exploração da terra, mas ela é construída mediante uma obrigação que depende de uma realização futura. O que eu quero dizer com isso é que essa situação ela vai favorecer movimentos especulativos. Não precisaria nem dizer muito isso aqui, isso está muito evidente. E esses movimentos especulativos, eles vão, digamos assim, fazer com que a terra ela acabe também sendo transformada em capital fictício, em movimentos especulativos. Então, por exemplo, né, o interessado ele pega dinheiro, certo, e aplica ele comprando o direito de determinadas áreas de terra, com a expectativa de obter mais dinheiro no futuro. Isso ocorre muito nas cidades. Você sabe muito bem o quê? Que a expansão imobiliária na cidade está indo para lugares em que existe uma possibilidade que no futuro uma rodovia seja construída, ou que você não tem essa possibilidade, mas concorra com ela, pressionando, certo? Poder público. Com o objetivo que no futuro vender essa propriedade para obter mais dinheiro. Então, isso favorece movimentos especulativos nesse sentido, certo? Isso é um tipo de movimento, um movimento bem tradicional. Isso ocorre com aluguéis também. Aqui em Recife a gente teve a Via Mangue. A Via Mangue, ela basicamente ela beneficiou
os moradores de Boa Viagem. Era um bairro, né, rico, mas eram áreas em que havia parte desses bairros em que as áreas de manguezais elas não eram muito exploradas. A mangue foi construída no meio desses manguezais. E qual o resultado disso? Foi a valorização desses imóveis. Um apartamento que valia, certo, 100 mil reais, acabou valendo 400, 500 mil. Claro que havia pressões de empresários nesse sentido. E tudo isso atraiu, certo? E a Via Mangue atraiu uma série de empreendimentos para aquela região, inclusive o Shopping Rio Mar. Um outro tipo de movimento é a grilagem. O que é grilagem? Grilagem é você se apoderar de terras irregulares. Você compra terras irregulares ou toma elas, né, na expectativa o quê? De que no futuro elas sejam regularizadas e você possa, certo, transformar isso, vender isso, ou alugar isso. Isso ocorre, inclusive, existe um movimento nesse sentido, para que, por exemplo, o Estado desaproprie. No sertão, é muito comum, não é? Você comprar terras que são improdutivas, né? E você pressionar o poder público para desapropriação. O fato é que a renda da terra ela cria situações, assim, a partir do momento em que ela se lastreia em realizações futuras, de um movimento especulativo desenfreado. E aí o quê? E aí a terra ela passa a ser tratada como um bem financeiro, né? Mas veja, como eu falei aqui, não é a terra em si, né? Mas é o potencial de exploração econômica dela, seja para gerar produtos e lançá-los no mercado como mercadoria, seja para fazer com que esses produtos sejam rapidamente desaguados. Porque a mola disso aqui tudo é o quê? É aquilo que eu falei no primeiro encontro. Existe um excedente de produção, né? Esse processo todo de extração de mais valor da força de trabalho, ele gera excedentes de produção que eles precisam ser absorvidos. Excedentes de capital. Esses excedentes de capital, se eles não são absorvidos, eles levam à desvalorização do capital. Claro que esses excedentes, eles também envolvem excedentes de trabalho, desemprego. Mas a preocupação é, sobretudo, o quê? O excedente de capital. Então, qual é a forma de eu enfrentar isso? É eu tentar desaguar. Como é que eu vou absorver esses excedentes? Uma das técnicas é o quê? Eu acelerar a circulação da mercadoria. Como é que eu acelero a circulação da mercadoria? Eu diminuo o tempo dela. Realizo investimento em ciência e tecnologia. Eu crio vias largas, né? Busco áreas, né, bem localizadas, exploro as dádivas da natureza, no sentido de reduzir os custos de produção, com a finalidade o quê? De absorver esses excedentes. Mas é lógico que esse processo todo ele tem um problema. Qual é? Que a base dele é a extração de mais valor da força de trabalho, que vai gerar sempre novos excedentes. Então, essa absorção ela vai ser feita à custa o quê? De aumentar também a extração de mais valor da força de trabalho. E, obviamente, isso vai gerar mais excedentes. Então, você entra num ciclo vicioso. Então, essa abertura do mercado fundiário, ele é que vai favorecer a especulação imobiliária, né? E ele vai ser praticado sobretudo o quê? Pelo capital monetário excedente, né? O capital que negocia créditos sobre a terra. Os aluguéis, eles também poderão ser negociados.
proprietário, quando ele aluga um terreno, ele pode negociar isso, né? E ele pode negociar também os créditos futuros sobre o uso, né, da terra no espaço urbano. Então, o problema é que essa negociação desenfreada, ela acaba retirando capital da produção. Por quê? Porque ela circula como se fosse uma espécie de juros, certo? Circula no sentido do crédito em si. Então, isso retém capital na produção. E isso, logicamente, vai o quê? Dificultar a circulação das mercadorias. Então, nós temos um problema objetivo, que digamos assim, essa liberalização fundiária, que ela é permitida basicamente, e eu não estou me referindo da liberalização só, estou me referindo da liberalização de base, que é dada pela propriedade privada, que a propriedade privada é uma espécie de liberalização das trocas, não é, feitas a nível do proprietário. Eu já falei para vocês, né? A Constituição assegura o direito a todos à propriedade privada. O que significa propriedade privada na prática? Significa um poder de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa, um poder livre. Lógico que os efeitos colaterais disso vão fazer o Estado intervir, mas ele não consegue mudar a essência disso. Isso, obviamente, seria mudar o capitalismo. E isso cria um problema, o quê? Porque nem todo capital especulativo baseado nessa relação de crédito, como a gente viu na aula passada, ela vai acabar se voltando para financiar o capital produtivo. Ela pode muito bem circular nela mesma. Então, veja, então nós vamos ter a necessidade de ter algumas soluções, certo? Quais são as respostas disso? Uma é a monopolização da terra pelo capital. Não resposta. A monopolização no sentido de uma exclusividade, certo? Então, essa exclusividade, ela, pelo capital, ela se baseia na o quê? Na propriedade privada. Digamos assim, ela envolve fatores digamos assim, envolve as formas que envolve as formas clássicas, certo? De se responder de que o capitalismo se comporta, como os dumpings, os cartéis, certo? Os trustes, oligopólios. Esse processo todo, ele, digamos assim, é uma forma do sistema responder. E uma outra forma é o quê? É a intervenção do Estado. Mas não é intervenção no sentido de uma supressão da propriedade privada, certo? É no sentido de um controle sobre os efeitos colaterais da economia de mercado. Isso pode envolver restrição de uso, pode envolver estatização de alguns setores, certo? Pode envolver regularização do uso da terra. Nós temos a legislação que trata da regularização fundiária,
Então, o Estado ele pode intervir também planejando o uso da terra, criando figuras, não é, ou estimulando o investimento direto e real na produção, até mesmo em parceria, certo, com outros capitalistas. Mas veja, essas soluções elas vão gerar outros problemas, que é o quê? Que é abrir caminho para novos tipos de rendas monopolistas. Por que isso? Né? Porque a intervenção do Estado ela não vai, digamos assim, eliminar a propriedade privada da terra. Né? Ela é aqui, ela é socialmente necessária aqui, né? Para a reprodução das relações capitalistas de produção. Então, a propriedade privada ela não consegue existir, certo? Sem a renda absoluta e a renda monopolista. Ela não sobrevive. Então, na verdade, você não consegue resolver, de fato, o problema da absorção dos excedentes de produção. Na prática, isso vai acabar o quê? Vai acabar criando uma dificuldade para a acumulação de capital. Porque a gente sabe o quê? Que a renda da terra, mesmo em condições de livre concorrência, certo? Ela vai, certo, ter a característica da extração de mais valor da força de trabalho a partir do controle de um recurso, do beneficiamento dele, em que a terra é base e o controle sobre ela é necessário, é socialmente necessário. É um processo histórico, certo? Que envolve quando a gente fala do monopólio, a gente fala de uma exclusividade. Não é só o monopólio clássico que a gente ouve por aí, mas é a exclusividade, é a possibilidade de criação de valores de uso exclusivos. E isso vai ser repartido com o proprietário, certo? E vai acabar criando novos acúmulos de capital e novas dificuldades de sua absorção. Então, o sistema de crédito ele vai atuar aí para quê? Para amenizar essas contradições e vai tentar integrar esse processo no cálculo de juro, tentando fazer o quê? Com que esse juro, ele seja redirecionado à produção. Como vocês devem estar percebendo, isso é um ciclo vicioso que ele não tem fim. Né? Certo? E ele tem certas características. Ele tem uma ficção nele, no sentido de uma antecipação do lucro, né, que o capitalista faz ao proprietário. Então, ele transfere certo valor em dinheiro, sempre na expectativa de obter digamos assim, uma volta desse capital ao longo de um certo tempo. Certo? Então, isso faz o quê? Com que o preço médio das... claro que o preço das terras ele envolve essas expectativas aí de possibilidades reais de lucro, mas sempre a partir de uma taxa média de lucro, e essas diferenciações elas vão envolver, digamos assim, lucros suplementares sobre essa taxa média. E é isso que faz com que os preços fundiários eles aumentem, certo? Então, veja que há toda um movimento especulatório aqui, ele não consegue ser quebrado. O máximo que se consegue é transferir essa contradição para outros lugares.
mas você não consegue. E essa base especulativa, ela move o capital fictício, como já falei aqui. Então, existe uma contradição, um hiato aqui entre a terra em si e a potencial exploração que ela oferece. Então, veja, nas cidades, isso ocorre também. Né? Quais são os mecanismos responsáveis pela renda da terra na cidade? Você vai ter a produção e a circulação das mercadorias, em geral, que se influi fundamentalmente, certo? E você vai ter sempre a movimentação de se criar valores de uso na formação do espaço construído na cidade. Então, esses dois mecanismos, conforme o professor Luiz César, né, fala no livro dele, que vão ser responsáveis pela renda no espaço urbano. Então, produção e circulação de mercadorias em geral. E veja, a forma de absorver esses excedentes de capital é o quê? Né? Vai ser acelerando a circulação de mercadoria, certo? No sentido de que o capital excedente ele tem que ser redirecionado para a produção. E essa produção, obviamente, envolve produtos que vão ser lançados no mercado com valor de troca, lançados no mercado como mercadoria e trocados por mais dinheiro a partir de um valor de troca determinado num preço, né? Lasteado num equivalente universal que é o dinheiro. E a necessidade de você criar valores de uso sempre, né? Que possam, digamos assim, absorver expectativas de pessoas, necessidades. Então, você teve, por exemplo, na Copa do Mundo, aquelas obras da Copa. Né? O que foi aquilo ali? Aquilo ali era produção de valores de uso. Você criava equipamentos urbanos, certo? A torta e direito, ginásios, né? Praças, etc. Você cria um condomínio de luxo, mas você percebe que as vias no entorno não estão muito boas, aí você constrói um túnel, certo? Por baixo. Quando você olha aquilo ali, só vê o quê? Aquilo ali a utilidade daquilo ali era atender o quê? Aqueles moradores daquele condomínio ali. Era só isso. Né? Não tinha outra utilidade, certo? Embora, claro, isso vai ser revestido com topos retóricos. O capital imobiliário, né, financeiro, ele não vai, digamos assim, ter esse discurso como objeto. O objeto dele vai ser o quê? Vai ser mobilidade urbana, vai ser a luta contra as enchentes, etc. Mas é claro que aquilo ali vai valorizar aqueles imóveis todos e vai fazer com que haja uma expectativa futura de que numa venda ou no aluguel se obtenha uma renda, né, maior. Então, a renda fundiária ela acaba com a produção, ela acaba com a própria fonte da produção capitalista da mercadoria. Né? Claro que, veja só, que existem vários tipos de demandas na cidade que marcam a renda da terra. Né? Essas demandas, elas envolvem o quê? Elas são demandas dos agentes econômicos, do capital produtivo, sabe? E são demandas, né, daqueles que vivem do juro, capital financeiro.
Então, nós temos agentes econômicos e agentes rentistas que atuam, certo, nessa situação e que eles concorrem para a formação desses tipos de demanda. Então, o preço da terra urbana, na verdade, é influenciado por essas demandas de capitais, desses capitais, né? Esses capitais, eles são fatorados, certo? Então, você vai ter, né, os proprietários de terra, você vai ter os incorporadores, você vai ter os investidores imobiliários, você vai ter construtores, você vai ter financistas. Então, existe uma concorrência entre esses capitalistas, em função da proximidade, de localização, de vários fatores que vão meio que atuar na configuração do espaço. Então, nós temos tipos de capital aqui, né? Que eles meio que se comportam em função, né, de rendas diferenciais. Então, você tem um capital comercial. O capital comercial, geralmente, ele vai atuar em áreas residenciais densas, ou que tenham potencialidades de serem, né, ocupados por residências. O capital bancário, né, vai estar muito ligado aos centros de negócio. Claro que isso é uma aproximação. O capital industrial, você vai ter, a localização dele tem pouca importância, mas, certo, ele atua na produção, né, as vias, né, de transporte, isso vai ter importância. O capital construtor, né, a localização ela tem pouca importância, mas ela é decisiva para a fixação do preço das construções, certo? Bem como das formas de você comercializar isso. Esses capitais todos eles se relacionam entre eles, né? Existe, né, no espaço toda uma relação de pactos, de consórcios. Então, veja, a renda gerada, ela vai acabar meio que influenciando a configuração da cidade, né? Melhoria de solo, certo? A capacidade de valorização da terra. Isso vai ser um desdobramento da renda diferencial no campo urbano. O que importa aqui vai ser muito a capacidade de, digamos assim, a técnica usada e a movimentação para você autovalorizar o capital. Então, a autovalorização do capital, a realização do capital fictício, ela não vai ser de maneira espiritual, ela vai ser necessária toda uma movimentação no sentido de pressão, né? Daí que se explica muito, né, os pactos entre o poder público e a iniciativa privada. Não só na escolha, certo, do que dos locais, mas daquilo que é construído, o que deve ser do interesse da cidade. O professor Luiz César ele fala dos efeitos úteis de aglomeração, certo? Que esses efeitos úteis de aglomeração eles levam em consideração diferentes formas de acesso segundo a localização do terreno, ele é influenciado. E aí você vai ter hierarquias aí do solo urbano conforme os sobrelucros das cidades, certo? Você vai ter as condições específicas de valorização.
E você vai ter a confluência disso tudo na divisão econômica do espaço urbano. Esses efeitos úteis de aglomeração eles vão ser meio que flexionados pelo capital do ponto de vista das externalidades, certo? Que leva em consideração o quê? Os interesses do empresariado. Então, vejam, o que é importante prestar atenção nisso tudo? É que a renda da terra, ela explica como a terra, ela, digamos assim, mesmo ela assim, não sendo fruto ela não sendo, a terra nua em si, ela não é fruto do trabalho. Né? Mas, claro, a renda da terra explica o quê? Como a terra ela pode circular no mercado do ponto de vista de uma potencialidade na produção. A renda da terra explica como a posse, o aluguel da posse, na verdade, ela representa, na verdade, a circulação da própria propriedade. Então, é a separação entre posse e propriedade, que é a base da propriedade moderna que nós temos, que permite que a posse possa ser comercializada. Mas entenda que não é a posse que é só comercializada, é a capacidade de eu extrair frutos dela, certo? Do uso dela. É aquilo que eu falei, é necessário que o empresário, quem está locando, dê uso à coisa. Isso vai ser realizado por pagamentos fixados arbitrariamente, que é a renda absoluta. Mas, claro, a renda absoluta é digamos assim, uma faixa da renda da terra. Nós temos o quê? Nós temos a renda monopolista, que envolve uma exclusividade sobre um valor de uso específico. E nós temos certos fatores que permitem um lucro suplementar, que não envolve necessariamente uma exclusividade sobre um valor de uso específico, mas envolve situações favoráveis. Uma localização do terreno, como investimento em ciência e tecnologia, por parte do empresário. O preço da terra ele vai ser influenciado por isso. Mas ele vai estar muito subordinado a essas rendas futuras, né? Essa expectativa de realização e da taxa de juros, né? E também do valor do pagamento. Então, o elemento especulativo aqui, ele vai incidir. Porque sempre que a gente se depara com obrigações, sempre quando ele se depara com a realização do capital submetida a obrigações futuras, a gente se depara com movimentos especulativos. Então, a titulação de terra, ela entra nesse processo. A última legislação da regulação que tratou da regularização fundiária, ela foi voltada ao quê? Ela deu uma prioridade maior para a titulação da terra. Quando eu titulo a terra, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando alguém que era meramente posseiro, onde ele tinha disposição econômica e social sobre a coisa, onde ele tinha atos ele podia capinar, ele podia sublocar, mas ele não tem todos os poderes inerentes à propriedade. Isso cria uma barreira, um obstáculo à circulação da posse. Perfeito? Porque eu tenho uma pessoa que não tem todos os poderes inerentes à propriedade. Ele não pode vender a propriedade. Ele não pode dar em garantia, ele não pode estabelecer obrigações futuras, pegar empréstimo em banco e dar propriedade em garantia, por exemplo. Então, como é que o Estado ele acelera a circulação do capital? Ele vai eliminando as barreiras que dificultam a autonomia da vontade.
Porque na base disso que está o quê? Está a autonomia da vontade, ou seja, a capacidade que eu tenho de praticar todos os direitos que o Estado possa me oferecer, em termos de realização de transações, ou seja, disponibilidade patrimonial. Então, quando eu titulo a propriedade, quando eu permito que a propriedade seja, né, quando eu pego uma política pública e centralizo ela na titulação da terra, na verdade, eu também estou estimulando esse mercado sobre rendas futuras, porque isso vai permitir que eu destaque a posse, certo? E possa fazê-la circular no mercado, a propriedade, né, no sentido possessório. Então, o sistema de crédito ele vai atuar aí, né, para conectar o mercado de terras com as várias formas de circulação de capital. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele conecta isso? Certo? Ele conecta isso disciplinando os títulos de crédito, certo? Criando novos títulos de crédito, né? Atuando sobre o capital fictício. E o Estado, ele aparece como a última, ele aparece também como assim, uma coluna para tentar regular o preço e garantir que o mercado fundiário ele consiga coordenar a alocação de terra aos seus usos e não ele seja desviado por um movimento meramente especulativo, porque esse é o problema, né? O problema é que essa renda ela saia da produção e ela circule, né, apenas entre rentistas. E isso é algo que precisa ser... o Estado tem que enfrentar isso. Porque o Estado ele aparece aqui o quê? Como um Estado de classe, né? Quando ele faz isso, ele não está fazendo isso em prol das pessoas que sofrem isso, né? Que é a cidade negada, por assim, excluída. Mas ele faz isso em prol do capitalista enquanto classe social. Então, ele precisa controlar os ímpetos do capitalista enquanto capitalista individual, como já falei. Então, obviamente que há pressões de outras camadas sociais, mas entenda o quê? Que no final desse processo todo, o que nós vamos ter é o quê? É a proteção e reprodução das relações capitalistas de produção. Elas são assentadas o quê? Na extração de mais valor. Então, aparentemente, esse controle, certo? Ele é uma espécie de apenas um remédio paliativo, né? Ele não tem a função de mudar o quadro social, mas mantê-lo. Então, veja só, pessoal, nós temos o professor Luiz César, ele publicou um livro, né, que é sobre dos cortiços dos condomínios fechados, e é uma boa fonte, capítulo 2, capítulo 1 e o capítulo 2. Né? Para quem quer entender isso do ponto de vista do campo, tem um texto de Kautsky, que é a questão agrária, que ajuda a entender a renda da terra também. Mas tem o livro 3, o Marx, né, que tem um capítulo inteiro integrado à renda da terra, né, que eu acho que é outra fonte. E tem o capítulo 11 dos limites do capital do Harvey. Eu acho que agora a gente pode abrir para os debates, né, as perguntas e os debates. É isso? Muito bem, Fernando. Eu estou aqui olhando o chat e há aqui um comentário da Clarice que mereceria um comentário teu, que na medida que o assunto que ela toca aqui tem estreita relação com o que você falou, né? Então, diz ela, o texto do Harvey, David Harvey, sobre a renda monopolista, trata dos diferenciais culturais. E o texto que ela faz menção, aquele texto cujo título é A Arte da Renda, né?
Então, o ponto dela é exatamente como o Harvey trata a existência da renda de monopólio na cidade como um fenômeno global, né, como resultando dos diferenciais culturais que as cidades, enfim, contêm, né, de uma maneira geral, ou, enfim, concentrado em determinados espaços da cidade. Então, e ela acrescenta que isso seria o resultado da transformação da cultura em commodities. Exato, é uma boa colocação. Diz mesmo, a cidade, ela, acho que o professor, eu estou pegando a palavra do professor, ela tem um valor de uso muito complexo. Então, ela acaba interligando isso. Então, todas as questões, elas estão ligadas, o valor de uso, ela envolve necessidades e utilidades, que giram em torno do mercado de consumo. Então, criar isso permanentemente, né, é uma tarefa do trabalho do empreendedor, né, empresário, e esse processo, ele tem esse fator, a renda monopolista, ela tem essa peculiaridade, ela precisa estar sempre, não é, criando ou modificando valores de uso com exclusividade. Então, você pega e cria, transforma Olinda em cidade de patrimônio da humanidade. Então, você acaba, não é, criando valores culturais que vão, digamos assim, atrair e permitir a geração também de renda, certo? Para os capitalistas que investem na cidade. Professor, o seu som está... Seu som, professor. Perdão. O Bruno Lourenço está pedindo para fazer uma pergunta direta, uma pergunta ao vivo. Tá? Certo. Bruno, por favor. Bom dia, professores. Bom dia, professor Fernando, professor Luiz. E, Eu queria colocar uma questão aqui, não está muito clara na minha cabeça, vamos ver se eu consigo colocá-la de forma coerente aqui. Na geografia, né, eu vejo assim, não tenho certeza do que eu estou dizendo, mas me parece que o debate sobre a renda ele é um debate complexo, um pouco difícil de dar conta, e que vejo, assim, né, na minha percepção, de que é um enfrentamento teórico, às vezes, entre a produção da renda, né, a geração de renda, e a produção de valor. Eu não tenho domínio desse conceito, mas me parece que a professora Ana Fani, ela trabalha mais com o conceito de que o espaço urbano ele é mais produtor de valor do que propriamente de renda, né? Aí eu fico pensando assim, vou colocar um exemplo aqui para tentar deixar mais claro assim, né? A dificuldade que eu estou em compreender até onde vai renda e até onde vai o espaço como produtor de valor. Por exemplo, a gente sabe que a expansão urbana muitas vezes se dá via implementação de loteamentos, né? E que esses loteamentos se dão num espaço específico, próximo, não é, às cidades ali. Então, vamos dizer assim, né, são propriedades rurais que podem vir a ser convertidas em propriedades urbanas, e aí o imóvel passa a ser loteado, se ele estiver dentro do perímetro urbano. E então ele está atrelado a uma renda diferencial, né? Penso eu. Estou tentando aqui ver se meu pensamento fica claro. Porque um loteamento ele não pode ser produzido em qualquer espaço do município, né? Ele provavelmente vai ser produzido na proximidade do tecido urbano. Então, já me parece aí que imóveis rurais que estão próximos da cidade, do tecido urbano, eles já têm uma renda diferencial maior do que os que estão mais distantes, justamente pela proximidade com a infraestrutura e serviços urbanos. Mas aí eu fico pensando também em que medida isso não está atrelado com a produção do valor, não é? Já que a materialidade que foi produzida ali no tecido urbano, onde esse loteamento, esse imóvel rural que vai ser produzido no loteamento localizado, não é? Está próximo. Agora, aonde está, né? Assim,
é possível a gente captar diferenciar até onde vai a renda, até onde ela começa a produzir valor, até onde o espaço passa a produzir valor mediante incorporação do trabalho? Eu não sei se fica claro minha questão, não é? Mas pensando assim, um terreno num loteamento que acabou de ser aberto ali, está sendo vendido por um preço relativamente, vamos supor aqui, né? Só para efeito de comparação, a R$ 2.000. Conforme chega a infraestrutura urbana, esse terreno ele vai aumentando de valor, né? Mas isso não significa necessariamente que é a renda, né, que está sendo produzida, porque essa infraestrutura, esses serviços que vão chegando, eles estão mais relacionados com a própria produção de valor mediante incorporação do trabalho no espaço. Aí, se o senhor puder discorrer um pouquinho sobre isso, professor Fernando, porque, assim, não está muito claro na minha cabeça, né? Não é... Eu sei que é um debate muito complexo esse, né? E que não dá para a gente fazer aqui em 10, 15 minutos. Mas, se o senhor puder comentar um pouquinho essa diferença de renda e produção de valor no espaço, eu agradeço muito, viu? Eu tenho uma opinião sobre isso. A renda ela é algo arbitrário, né? Então, assim, não tem como você precisar isso, sabe? É uma tarefa de difícil solução, é algo arbitrário. Os escritos de Marx sobre a renda da terra, eles são, digamos assim, né? Eles não são completos, no sentido de que o volume 3 foi um volume que foi construído, né, digamos assim, pelo Engels, mas ele é um espaço, ele é um dado arbitrário, é um dado pré-condicionado, né? E ele está sujeito a uma realização futura. O que a gente está falando aqui é de obrigações que vão ser realizadas a futuro, né? Sem nenhuma garantia que elas vão ser necessariamente realizadas, entendeu? Então, é isso que, de fato, nós temos. Então, quando a gente fala de que há uma diferença entre produção de valor e produção de renda, bem, né? Acho difícil, sabe? Do ponto de vista, a não ser que o professor Luiz César tenha uma outra opinião, mas... Não, assim, Bruno, de fato, assim, a tua questão implicaria numa discussão mais desenvolvida do que é possível nesse momento, né? Mas eu diria que, para mim, não tem essa diferença no essencial entre produção do valor e geração e captação da renda, né? Porque, na verdade, a renda é um valor, né? Não existe renda, pelo menos do ponto de vista da compreensão do capitalismo nos marcos do marxismo, né? Portanto, a teoria do valor está no centro dessa compreensão, né? Então, desse ponto de vista, não existe renda se não houver a possibilidade da produção de um valor. A renda é uma categoria da distribuição desse valor, ou mais precisamente, o do mais-valor, né? Até o lugar onde a teoria da renda surge, está colocada dentro do capital, exatamente no momento intelectual que o Marx está pensando as relações em que a circulação geral vai fazer uma distribuição do valor produzido, né? Então, a renda ela é valor. Então, não vejo muito essa dicotomia entre renda e valor, né? Na medida em que só existe renda se houver a possibilidade da produção de um valor e de um mais-valor. Nenhuma terra tem a possibilidade de se mercantilizar se nela não houver a possibilidade da produção de um valor, né? Enfim, em determinados momentos do capitalismo, você pode ter até terra que digamos, estão
numa situação até de disponibilidade em termos de acesso, exatamente porque ela não é passível de constituir um processo de produção de valor, por isso que ela não tem preço, entendeu? Hoje isso está mais difícil até no Brasil, na medida que o capitalismo integrou todo o território. Então, digamos, a lei do valor está presente até nos rincões mais distantes do país. Então, toda a terra potencialmente tem um preço, porque potencialmente ela pode ser usada na produção do valor. Agora, de fato, você toca num ponto que é, digamos, uma certa polêmica, e essa polêmica é difícil de ser traduzida agora, nesse momento, que tem a ver com essa categoria, né? A produção do valor pelo espaço, ou a produção do espaço produzindo valor, né? Enfim, aí tem uma discussão que, na verdade, talvez não seja propriamente uma polêmica, né? Porque isso muitas vezes resulta de uma linguagem diferente que existe, por exemplo, na geografia em relação propriamente à economia política, né? Então, é a produção do valor no espaço, ou a produção do valor pelo espaço, ou a produção do valor pela produção das coisas no espaço. São três maneiras de pensar diferentes que permitem ligar, enfim, o entendimento, né, da lógica da produção do valor e da distribuição do valor com os mecanismos de produção do espaço, né? Então, poderia ter uma certa discussão de precisão, às vezes terminológica, não tanto conceitual, entre essas três maneiras de pensar, né? A produção do valor no espaço, a produção do valor pelo espaço e a produção do valor pela produção dos elementos no espaço, das coisas no espaço. Então, teria uma possibilidade de uma conversa ou de precisão sobre essas três maneiras de pensar. Agora, de qualquer maneira, no centro da tua questão, eu acho que, enfim, tem esse ponto, né? Eu acho que não existe uma dicotomia entre renda e valor. Então, a renda é valor. É valor traduzido numa relação de distribuição do valor, né? Diferente das relações que estão na produção do valor, né? Isso é possível porque o uso da terra para a produção do valor esbarra no fato dela ser propriedade privada. E a propriedade privada de um bem que não é produzido pelo capital, né? E que é passível de ser monopolizado no seu uso e só tornando possível o seu uso se quem for usá-lo para produzir valor pagar uma renda, né? Então, enfim, a categoria renda diz respeito às relações de distribuição do valor, mas não existe renda sem a possibilidade da produção do valor. A produção do valor no espaço, pelo espaço, a produção do valor pela produção das coisas que estão no espaço. Tá, Bruno? Isso que eu poderia te dizer, adicionando o que o Fernando já falou, entendeu? A Clarice adiciona ao comentário dela algo que é interessante também registrar, porque é um desdobramento da armação que faz o David Harvey, né, que é sobre como a cultura pode gerar a renda de monopólio pela captura das particularidades culturais, históricas, espaciais, paisagísticas e tal, que estão no espaço, ou no lugar do espaço, né? Como essa especificidade, como no caso do vinho, né? Você pode constituir mecanismos de constituição de uma renda de monopólio. E ela acrescenta, dando seguimento ao comentário dela, que isso embute uma contradição na medida que todo mundo fazendo isso, essa especificidade, essa particularidade, essa diferenciação cultural do lugar ou do espaço acaba desaparecendo porque fica tudo homogêneo, né?
Exatamente. Como isso é controlado, não é, assim, pelo empresário no processo da extração do mais-valor, e é lógico que quando isso começa a ser universalizado, né, essa vantagem ela desaparece. Aí isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o sistema ele vai precificando tudo, ele vai controlando, ele vai transformando todo o processo de mercadoria. Então, quando isso se esgotar, eles vão encontrar outra forma não é, de outro valor de uso para você precificar. Isso ocorre também com datas festivas, etc. Né? E assim vai. O Fernando, posso fazer aqui outra pergunta do João Ritter? Pode, professor. Ele diz, talvez o debate sobre a transformação dos valores em preço dos cortiços aos condomínios fechados auxilie essa diferenciação entre renda e valor. Eu acho que, enfim, para poder pensar como uma parte do valor se transforma em renda, sem alterar a lei geral da produção e circulação do valor, que tem a ver com o trabalho, né? É fundamental considerar essa diferença entre o valor, como categoria geral, o valor de mercado e o preço de produção. Entendeu? Então, é nessa diferenciação que vai sendo operada quando a gente vai compreendendo o capital para além das relações de produção, mas olhando o processo geral de circulação do capital, né? Ele vai operando essa diferenciação entre o valor como essência, como fundamento, o valor de mercado, como aquilo que está conectado já com o mercado, e o preço de produção, que aí envolve, como o Fernando abordou logo no início, né? Quer dizer, todo o mecanismo, não apenas da relação capital-trabalho, mas também da relação capital-capital, portanto, a competição entre capitais, né? Então, esse elemento vai operar, essa dinâmica da competição vai operar essa diferenciação entre o valor e o preço de produção. E compreender isso, sem dúvida, é fundamental para entender como a renda, sendo uma parte do valor, não apropriado diretamente por aquele que produz o valor, né? É possível sem alterar a lei geral do valor, sem ser algo que não tem a ver com o trabalho gerado socialmente na produção das coisas. É isso aí, entendeu? A Jussara comenta aqui que a Boitempo editou um volume inteiro de sua revista para discutir a controvérsia sobre o conceito de valor e essa diferenciação entre renda e valor, né? Especificamente, Jussara, eu não conheço essa publicação que você está falando, entendeu? Que Eu está também se não. referindo. Se você está se referindo à discussão que tem a ver com o Maurílio e toda a corrente marxista que tem uma associação, uma fundamentação com enfim, as concepções, esqueci agora o nome, é um economista político marxista alemão, né? Se for isso, eu conheço, eu sei o que você está falando, entendeu? E realmente ali tem uma problematização, não para negar, mas, enfim, como essa relação entre valor e renda, hoje no capitalismo, está transformada na medida que o próprio capital absorveu a lógica da renda, né? Não sei se é a isso que você está fazendo referência quando está falando desse volume especial, desse número especial da Boitempo, que, se for o que eu conheço, vai nessa direção, entendeu? O Bruno está agradecendo, que isso que ajudou, enfim, a ele melhor compreender, melhor elaborar essa discussão sobre espaço, valor e renda, entendeu?
ponto muito nevrálgico, né, do pessoal realmente da geografia, na medida que a geografia tem esse objeto, né, como um objeto fundamental do seu pensamento, da sua ciência. Entendeu? Tá legal, Bruno. Tá? Não tem mais nenhuma inscrição ou comentários aqui do chat. Bem, Quem pessoal, quer? então... São 11 horas, entendeu? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário ao vivo, entendeu? Teríamos talvez 5 minutos, 10 minutos a mais, né, Fernando? É. Bem, se ninguém tem mais nada, pessoal, acho que a gente pode encerrar, né? É isso. Bom, então, eu acho que esse comentário aqui é feito pela Jussara, tá? É interessante porque no segmento, né, Fernando, essa discussão vai aparecer um pouco, mas não é o centro, não sendo o centro do curso, né? O centro do curso é percorrer um pouco esses fundamentos teóricos, conceituais para entender a relação entre renda, capital e a produção do espaço, né? Mas lá na frente vai aparecer um pouco, de maneira ainda superficial, essa discussão sobre a atualidade desse arcabouço teórico do Marx, em função das mudanças que o capitalismo vem atravessando, né? E uma das dimensões dessa mudança como eu falei, né, é a própria absorção da lógica da renda pelo capital, né? Quer dizer, todo esse arcabouço teórico está fundado na ideia que era a referência histórica do Marx, né? De que existem, quer dizer, o campo, a agricultura incorporada no modo de produção capitalista, né? Mas mantendo relações de propriedade da terra, né? Como relações outras que as relações de produção do valor, né? Então, você tinha dois universos diferentes, o universo dos proprietários de terra e o universo dos proprietários do capital, né? Toda essa armação teórica tem a ver com essa referência histórica, né? E uma das características do capitalismo contemporâneo é a fusão da lógica da propriedade com a lógica do capital, né? O que se materializa nessa discussão contemporânea sobre a natureza rentista do capital hoje, não apenas em relação à propriedade da terra, mas em relação a outras formas de propriedade, como até a propriedade do conhecimento, propriedade da informação, né? Com propriedade da genética, né? Enfim, que hoje permite aqueles que são proprietários desse novos elementos, dessas novas condições da produção, né? Extrair renda diretamente, né? E quem está por trás da apropriação do conhecimento, da informação, da genética, tudo que tem a ver com o conhecimento produzido pela bioengenharia, né? É o grande capital, né? É o grande capital, entendeu? Aí toda essa realidade que a gente está conhecendo aí do capitalismo digital, enfim, nada mais é do que, enfim, grandes empresas que produzem um bem novo, que é a informação, torna isso objeto de uma propriedade privada, né? E extrai renda diretamente, né? Ou conhecimento, né? Ou a própria genética, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, mas sem abordar muito, porque não tem espaço para uma discussão, entendeu? Mas ela é importante para entender essa problemática da renda na contemporaneidade do capitalismo, né? Onde uma das características é a fusão da lógica da propriedade com a lógica do capital.
Então, Fernando, se você quiser ir encerrando, porque não tem mais... Bem, pessoal, então, queria agradecer a todos, né, mais uma vez, pela participação, e a gente vai para o próximo módulo, que é a acumulação por despossessão, né, próxima segunda, né? Eu vou deixar os slides também à disposição para vocês, né, daqui a pouco, certo? Então, um abraço a todos. Um abraço, professor. Obrigado.